Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Vou passar para vocês agora uma aula sobre duas funções muito utilizadas no Excel, numa rotina do dia a dia de trabalho e até para rotinas particulares que você pode adequar isso em questões de controles financeiros, controle de caixa, enfim, isso aí fica dependendo do volume que você consegue fazer essas funções, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre as funções contices e a função somacis. Como é que funcionam essas funções aqui? A função contices, vamos escrever aqui contices, ela tem um texto que indica o quê? Que ela tem intervalo de critérios e critérios. O que essa função faz? Ela conta se ela fizer algum tipo de critério que você selecione simplesmente. Então, se eu quero contar, eu posso contar a partir de uma condição, tá? Então vamos dizer que eu queira, por exemplo, contar quantas vezes eu tenho aluno A nessa coluna aqui. Então eu posso fazer igual conte.sys. No meu intervalo de critérios, vou selecionar onde está o intervalo de critérios que eu quero identificar, tá? Então eu cliquei aqui no parte superior, Ctrl Shift seta para baixo, vou apertar o F4 para travar, ponto e vírgula. Eu vou clicar aqui no meu dado, F4 três vezes e tá aqui. Opa, na verdade, tinha colocado aqui o dado. Vamos colocar aqui aluno A. Então, o aluno A, identificamos uma ocorrência nesse intervalo. Se por acaso esse aluno B chamasse aluno A, teríamos dois e assim sucessivamente os números poderiam ir aumentando, tá? A mesma situação ocorre quando eu falo do soma-cs, só que o soma-cs ele tem uma diferença. Quando eu bato igual soma-cs, o primeiro critério é intervalo de soma. Então, ou seja, eu faço a mesma situação de intervalo de critérios e critérios, porém eu posso ainda pedir uma soma. Então eu posso pedir, por exemplo, qual que é o salário, o valor em conta, no caso, que é o exemplo aqui, do meu aluno A. Então eu posso pegar, por exemplo, o intervalo de soma, colocar aqui a coluna C, apertar F4 para travar, que é nosso intervalo de soma, tá? Ponto e vírgula, meu intervalo de critérios, eu vou querer que seja a coluna do aluno, também com F4. E aqui onde está escrito o nome do aluno, eu aperto F4 três vezes e está já aqui calculado qual que é o valor para o aluno. Por que eu apertei F4 três vezes? Para quando eu arrastasse para baixo, ele continuasse entendendo que a referência está aqui do lado, olha só. Porém, se eu puxar para o lado, ou seja, eu puxar minha fórmula para cá, ela não arrastou os dados para o lado, ele só arrastou para baixo, beleza? Então, como a gente faz uma trava, de somente o F4, eu travei apenas o F. Então, como eu travei o F, eu travei essa coluna, não deixo que ele desloque para o lado. E como eu não travei o 4, ele permite que o movimento para baixo e para cima seja feito. Beleza? Então, fiz essa trava aqui do F4 tanto no A como no 3, quando a gente fala da referência de dados, porque quando eu arrasto para baixo, a minha tabela tem que se manter fixa. Então, por isso que a gente não deixa ela se modificar. Então, se eu escrever aqui aluno D, por exemplo, aluno N, aluno Z, aluno Y, enfim, ele vai trazendo aqui os valores de saldo em conta que foi calculado, beleza? Então, esse seria um exemplo simples inicial. O que mais que a gente poderia mexer, por exemplo, utilizando essas funções aqui? Em vez de a gente partir do princípio de aluno, eu posso, por exemplo, verificar se o cara nasceu a partir de uma data específica. Por exemplo, igual conte.sys, e eu posso pegar a data de nascimento como critério, aperto F4 para congelar, porém aqui eu quero saber apenas as pessoas que nasceram a partir do ano 2000, por exemplo. Então eu quero que seja, tem que colocar sempre os valores numéricos, tá? Que ele seja maior ou igual. E aqui a minha data, 1/1 de 2000. Aqui ele está me indicando, então, que eu tive 8 pessoas que nasceram após o ano 2000 nessa relação aqui, tá? Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 2005 aqui, 6, 7 e 8 aqui de 2001. Então, tem 8 pessoas mesmo. Como é que foi feita essa fórmula? Então, eu peguei aqui no intervalo de critérios, coloquei a parte da tabela da data de nascimento, referenciei aqui que esse dado tinha que ser maior ou igual a uma data. E por que eu coloquei entre aspas duplas? Porque a gente está trabalhando com um caractere de texto. E por que eu tenho um e comercial? Porque eu estou conectando um caractere de texto
com outro caractere de texto ou com um caractere numérico. Essa mesma data eu poderia deixar ela digitada aqui. E em vez de eu colocar essa referência, eu poderia simplesmente clicar nessa data e apertar o F4. Faria o mesmo exemplo. Aí eu poderia alterar aqui, por exemplo, que eu quero a partir de 1995. Então já aumentaria, por exemplo, de 1995. E ao mesmo tempo, se eu quisesse fazer uma função soma 6 com esse intervalo, bastaria eu copiar essa função conte 6, por exemplo, eu posso copiar até na linha de baixo. Se eu apagar esse comecinho e digitar soma 6, olha só a diferença que acontece. Como eu falei, só tem intervalo de soma mais, o intervalo de critérios são os mesmos. Então basta eu deixar o intervalo de critérios conforme já está montado em cima e eu seleciono aqui o intervalo de soma, que é o valor em conta. Então seleciono o valor em conta e aperto F4 e está lançado aqui qual que é o valor em conta dos alunos nascidos a partir de 1995. Caso eu quisesse fazer do ano 2000 novamente, está aqui digitado o ano 2000 e está calculado, beleza? Esse é um exemplo simples, com apenas um critério, porém já é um princípio aí para vocês irem entendendo como é que funciona a função soma 6, beleza? Caso vocês tenham mais curiosidades, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo a respeito do curso de Excel que eu já estou tocando, beleza? Agradeço, até o próximo vídeo.